Pessoal, como podem ver, hoje eu estou bastante entusiasmado para gravar vídeo, mas entusiasmado acho que não é a palavra certa, porque entusiasmado seria um sentimento positivo, acho que seria o correto é putaço, que eu estou puto. Se tem uma coisa que eu estou, é puto. Eduardo putaço. Alguém fala, ô Eduardo, Eduardo não, puto. Ô puto, sou eu mesmo, tô bastante puto. Que a situação do Brasil, puta que pariu, que merda é essa que a gente tá vivendo, caralho. Sério, sempre me disseram que o Brasil era o cu do mundo. Eu acreditava, mas agora, depois dessa caganeira que a gente tá tendo como governo, puta que pariu, a gente tá um cu arrombado. Porra. Tá, daqui a pouco o YouTube vai me banir por causa dessas palavras, mas enfim. É um país onde a gente tem Olavo de Carvalho, chamado de professor. Puta que pariu, não tem como aguentar. Ah, YouTube, também vai se fuder. Eu também preciso falar palavrão, que isso é um desabafo. É um sentimento aqui agonizante. Que essa situação do Brasil tá alarmante. Puta que pariu. Presta atenção. Olavo de Carvalho, um velho maluco, que foi internado no hospício, que sabe-se Deus lá como ele conseguiu sair. E eu não tô brincando, ele foi internado e ninguém sabe como ele saiu. Simplesmente no dia seguinte ele foi embora, sem mais nem menos. É um cara maluco que fala teorias da conspiração, fala que cigarro não dá câncer, que é pedófilo pra caralho. A maioria dos comentários dele você percebe que tem um teor sexual falando de crianças. Fala que vacina não cura nada, que se quiser é só levar as crianças pra casa dele. Pra casa dele é o caralho. Um velho doido com teorias da conspiração que escreve coisa que você precisa alguma coisa para não ser um idiota, sendo que ele é um completo idiota, que até o Bolsonaro disse que era o livro dele de cabeceira. O guru do presidente do Brasil é um velho conspiracionista. Fala teorias da conspiração da época do nazismo, que o nazismo usava. Tá ligado? É uma situação assim complicada. Por exemplo, que eu às vezes esqueço que o pessoal não sabe a mesma coisa que eu estou falando, que na minha mente é tudo muito claro, né? Então vamos tentar esclarecer algumas coisas. Primeiro, essa questão de que há um grupo secreto organizado para dominar o mundo e acabar com o cristianismo. Isso é uma teoria da conspiração antes do nazismo até, do século de 1800, século XIX, do século XIX, que na verdade foi inspirado em um livro de ficção, que a galera começou a acreditar e inventaram que isso era verdade, que judeus iam dominar o mundo, que não sei o que, e isso serviu de base pro nazismo acusar os judeus. E uma cagada toda. Se tu quiser saber mais, faz um tempo que eu vi sobre isso. Assiste o vídeo do canal Meteoro Brasil sobre Olavo de Carvalho e sobre as teorias da conspiração. Cara, essas teorias da conspiração são do nazismo pra frente, mas da Segunda Guerra, ou da Guerra Fria pra trás. Porque, sério, os comunistas, os judeus, sabe, só coisa assim, sem sentido. E esse cara se chamar de professor, o cara que diz que cigarro não dá câncer. Puta que pariu, ele fala como se a gente estivesse nos anos 60 ou 70, tá ligado? Coisas absurdas. Ou até antes, né? Porque, porra. E o pior, sabe o que é o pior? Eu, por exemplo, no meu caso, eu fico imaginando outros colegas de academia também. Academia que eu falo, ensino superior. A gente estuda 4 anos ou 5, até 6, sofrendo, se matando de estudar, lendo livro a noite toda, estudando para provas horríveis, aguentando professor escroto, aguentando a vida difícil que é uma faculdade, para você ter que ouvir alguém como um maluco do Olavo de Carvalho ser chamado de professor. Puta que pariu, o cara fala teorias da conspiração. Professor, é sério. O cara não tem argumento de nada. Óbvio, eu também não sou a favor da questão de que você precisa ter título para falar alguma coisa. Do mesmo jeito que eu, como graduando em filosofia, acho que não tem problema nenhum discutir com um doutor em filosofia ou qualquer coisa que seja, não tem problema eu questionar um doutor, também não acho errado alguém que está no primeiro semestre de filosofia me questionar por eu já estar no último. E também não acho errado alguém que não tem formação acadêmica nenhuma se interessar por filosofia, ter dúvidas ou pensamentos filosóficos. Não sou a favor do academicismo, não tem nada a ver com isso. A questão é que não tem como levar o Olavo de Carvalho a sério. Não é uma questão academicista dele, é uma questão de estupidez mesmo. Estupidez, o cara fala que... Tá, vamos lá. O cara fala que cigarro não dá câncer, beleza.
Tem todo o direito do mundo ele pensar assim. Mas baseado em que ele fala isso? Puta que pariu. Porque a gente tem dezenas de pesquisas que mostram que o cigarro causa câncer. Então, nem para argumentar cientificamente ele pode ou ele faz isso. Até porque se fosse para argumentar isso, ele teria que no mínimo ser médico e começar uma pesquisa ao lado de outros médicos, ou pelo menos ter médicos que pesquisassem alguma coisa que provasse que não tem relação nenhuma câncer de pulmão e cigarro. Já começa por aí. O cara fala também que... Como é que ele fala? É ridícula a frase que ele fala. Olha, eu não posso dizer que a Terra é plana, mas também não tem nada que me prove que a Terra é redonda. Sabe? Tipo... Desculpa, eu tô puto. Tô muito puto. Eduardo Putaço, prazer. Porque, cara... Na Grécia Antiga, esqueci o nome dele, Aristófanes, não lembro o nome do grego. Teve um grego que ele calculou a circunferência da Terra, baseado nas sombras que dois pontos diferentes da... Calma. Terra redonda, o cara enfiou uma estaca de madeira em uma cidade, uma estaca de madeira em outra cidade. Pela sombra, no mesmo horário, ele percebeu que, como as sombras estavam em posições diferentes, se deveria a uma curvatura da Terra. Logo, ele fez a hipótese de que a Terra seria curva. E aí, calculando o pedaço do raio, ou um pedaço da circunferência, né, a partir dos raios, ele conseguiu calcular a circunferência da Terra, errando por apenas 4 centímetros. O grego, antes de Cristo, errou a circunferência da Terra por 4 centímetros. Fora que essa questão de terra plana é uma questão puramente europeia. Outros povos não acreditavam na terra plana. Por exemplo, os egípcios acreditavam que a terra era circular. Os babilônicos, se eu não me engano, acreditavam que a terra era cilíndrica. Tá ligado? Os astecas e os incas acreditavam que a terra era redonda também. Ou seja, é uma questão puramente europeia medieval. Já começa por aí também. E que depois esqueci o nome do carinha lá. Depois o cientista teve que provar que a Terra era redonda. Depois veio um outro carinha provar que a Terra girava ao redor do Sol. Enfim, por aí vai. Sabe, é uma questão, se a Terra é plana ou redonda, discutida no século XVI, XVII. É uma questão que já passou, tá ligado? A gente já tá na segunda década de 2020, ou da segunda década do século XXI. A gente era para estar discutindo a paz mundial, acabar com a fome no mundo, colonização espacial, que é um tema que eu adoro, inclusive. A gente era para estar discutindo coisas para o futuro, mas enquanto isso, a gente está discutindo a necessidade de combater o racismo, a questão da LGBTfobia, a gente está discutindo o Estado laico, a gente está tendo que defender o Estado laico. Percebe? A gente está discutindo coisas do século passado, ou antes disso ainda, por causa de uma galera que não tem formação acadêmica nenhuma, que não tem embasamento nenhum, que só fala merda e que tem um pessoal para bater palma. Isso é alarmante, isso é preocupante, isso é desesperador, isso é de emputecer qualquer um. Eu estou puto. Se você não está puto, deveria. Se eu não estou puto o suficiente para você ficar puto com a minha putice, é porque eu estou fazendo algo errado. Me desculpe, mas todo mundo deveria ficar puto, porque é uma situação séria, é preocupante. O cara... Eu vou tacar o pau em Olavo de Carvalho. Quando eu comecei a gravar vídeo, eu pensei, não, eu não vou gravar vídeo xingando ninguém, vou falar pacificamente. Eu queria gravar vídeo estilo Meteoro. Falar vídeo sem xingar ninguém, sem falar palavrão, só apresentando fatos. Mas quer saber de uma coisa? Vai tomar no cu. Não tem como. Eu não tenho como ficar calmo. Talvez mais na frente eu fique, mas agora... Não, agora não dá. Agora eu estou puto e desesperado. O Olavo de Carvalho, ele inventa de criticar o Paulo Freire. O Olavo de Carvalho inventa de criticar o Einstein. Tá ligado? Assim, vamos por parte. Te contar uma história. O meu amigo, que também é professor, ele estava na sala de aula e aí ele viu um colega dele lendo, um aluno dele lendo um livro. E ele perguntou o que é que ele estava lendo. Aí ele disse que, eu tô lendo um livro criticando Paulo Freire. Aí o meu amigo olhou assim e perguntou, pode crer, mas quantos livros do Paulo Freire você já leu? Aí o aluno respondeu, nenhum. Percebe a questão? O cara nunca leu um livro da pessoa que está sendo criticada. Você não sabe a menor ideia do que a pessoa está falando, você vai criticar.
Igual como falam com Marx. Ah, Marx era um vagabundo, Marx era um idiota, Marx não sabia nada de economia. Tá, quantos livros do Marx tu leu? Nenhum. Como é que tu critica o Marx? Na moral. Na moral, porque para criticar a mão invisível do mercado, eu li o livro do John Smith, falando sobre economia. Para criticar, sei lá, para criticar alguém, você tem que ler o livro dele. Isso se chama metodologia. E o cara não faz isso. Então, como é que a gente pode lidar com uma pessoa assim? Como é que a gente pode discutir com alguém desse jeito? O cara critica o Paulo Freire. O Paulo Freire reduziu o nível de analfabetismo no Brasil. Ele desenvolveu um método muito mais eficiente de educação. E por toda uma questão de doutrinação ideológica, o pessoal ataca ele, sem nem ler o livro dele. O cara vai inventar de criticar o Einstein. O cara nem é físico, não entende porra nenhuma de física. Só entende teorias da conspiração. O cara vai criticar o Einstein. Puta que pariu, cara. Não é assim não. Tu quer falar merda, tu vai pro YouTube, igual como eu tô fazendo. Tô bostejando aqui a raiva. Mas para você criticar a tese de alguém, você tem que ler essa pessoa, você tem que ler o livro dessa pessoa, você tem que saber da vida da pessoa, você tem que formular toda uma teoria acompanhada por alguém que tem um grau de instrução maior que você, pelo menos, para poder desenvolver algo para criticar essa pessoa, para aí alguém, outras pessoas, analisarem essa crítica, gerar uma discussão e a partir dessa discussão formular se essa crítica é válida ou não. Não é só falar merda no YouTube e dizer que você refutou o Einstein, não. Caralho, isso é loucura. Na verdade, isso é besteira, isso é estupidez. E a galera bate palma para esse tipo de coisa. Então me desculpe quem ouviu eu falar merda até agora, mas é porque é uma situação preocupante. A galera não lê ninguém e quer falar mal. O pessoal bate palma para um maluco como Olavo de Carvalho e se acha filósofo, se acha pensador, se acha crítico, se acha economista, se acha o cara é A4, mas não sabe de porra nenhuma, tá ligado? Eu fico imaginando o pessoal sério da direita, olhando assim, puta que pariu, eu tenho que defender um lado que tem Olavo de Carvalho como representante. Como é que esse pessoal vive? Sério, tu que é de direita, que é sério, que assim, não, eu li Marx para poder criticar Marx, tu que é desse jeito, como é que tu se sente defendendo um lado que parabeniza Olavo de Carvalho? Que tu deve se sentir horrível. Porque eu sinto vergonha de ter que discutir com alguém que faz esse tipo de coisa. Sério, qual o tesão que tu tem de discutir com alguém que cita Olavo de Carvalho? Alguém que chama Olavo de Carvalho de professor? Nenhum, porque tu já sabe que aquela pessoa não bate bem da cabeça, que é alienada, que não estudou direito, que não estudou, ou que está movida pela força do ódio da ideologia. É só isso que acontece. E aí, como é que tu defende esse lado fica? Sinceramente, a direita no Brasil tá vergonhosa, tá ridícula, tá uma coisa preocupante e alarmante. E esse nível são os pressupostos básicos para o fascismo, para o nazismo, para esse tipo de coisa, para esse governo autoritário. E é algo que a gente tem que sim se preocupar e tem que sim que combater. A questão é como. E isso é uma questão para outro vídeo. Então, até a próxima. Eu me desculpe pelas merdas que eu falei, mas como eu disse, se você não está puto como eu estou, então algo de errado está acontecendo. Até a próxima e tchau, tchau.